A paz do Senhor, meu irmão. Como é que tem passado? Bem, graças a Deus. Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado dos seus. Deus tem sido a tua direção, a tua fortaleza. Deus tem sido o seu caminho. Graças a Deus, então, né? A misericórdia de Deus tem te alcançado, tem dado vários livramentos. Tenho certeza que sim, tanto na sua vida como na minha vida, e eu louvo a Deus pela sua vida. Você que ouve esta mensagem, ouve esta simples palavra, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E gostaria neste momento de compartilhar dois versículos com você que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Meu irmão, neste momento, a palavra do Senhor, ela é clara para cada um de nós, né? E eu quero compartilhar essa mensagem com você. Eu quero dar o tema desta mensagem: vencendo em tempo de dificuldades. Estamos passando por um momento muito difícil, um momento que nós começamos a enfrentar uma epidemia, né? Hoje nós estamos enfrentando uma pandemia, mas graças a Deus, por mais que tantas coisas tenham acontecido, o Senhor tem guardado cada um de nós. O Senhor tem protegido, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado cura, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa tristeza. Então, vencendo em tempo de dificuldades. O contexto desta passagem, né? Este livro de Juízes, ele foi escrito cerca de 1050 a 1000 antes de Cristo. Este livro é o principal elo, né? O principal elo entre Josué e os períodos dos reis de Israel. Então, foi um período muito difícil para este povo, se nós olharmos a fundo ao contexto dessa passagem. Aqui nós deparamos com o povo de Deus durante 7 anos sendo massacrado, sendo de uma forma muito triste e desanimadora para aquele povo, porque ali estavam os medianitas, ali estavam os amalequitas, que aquele povo de Deus, eles plantava a sua lavoura e vinha aqueles homens, né, aqueles inimigos do povo de Deus e destruía tudo. E ali aquele povo ficava sem nada e cansado, aquela nação cansada de tanto sofrimento, começa a louvar a Deus, começa a pedir, começa a clamar. E Deus dos céus, ele ouve o clamor daquela nação e prepara-se um homem para que venha trazer um pouco de paz, venha trazer vitória, venha trazer livramento para aquela nação. O período de Juízes, ele vai de 1375 a 1050 a.C. Neste tempo, Israel era uma confederação de tribos. A geração dos juízes durou média de 410 anos. Olhando aqui, Moisés, Josué, entre outros, e Samuel, nós podemos olhar a fundo aqui que Samuel, ele foi o último e o primeiro
profeta, ele foi o último juiz e o primeiro profeta, homem de Deus. E se nós olharmos aqui hoje, neste momento, o que representa o trigo? Porque naquele tempo, o povo de Deus plantava o seu trigo, o povo de Deus ia lá, cultivava a terra, colocava boa semente, mas aí vinham os amalequitas e vinha aqueles homens, os medianitas também, e destruía toda aquela plantação de trigo. Hoje podemos fazer aqui uma comparação do trigo, o que representava o trigo para aquela nação naquele tempo. Trigo, alimento, trigo saciava a fome. Trigo hoje representa para cada um de nós a palavra de Deus. A boa palavra de Deus é representada pelo trigo. Nós olhamos hoje, sem a palavra de Deus, nós somos nada. Se nós não firmarmos na palavra do Senhor, se nós não firmarmos na orientação de Deus, na direção de Deus, nós somos menos do que nada. E Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos dando força. Deus está sempre na nossa presença. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu tenho certeza que Deus tem falado grandemente com você. Deus tem dado grandes livramentos para você. Da mesma forma que Deus deu também livramento grandíssimo para aquela nação. Nós olhamos para Gideão e começamos a pensar. Gideão, um homem de baixa estatura, né? Um homem a qual poucas pessoas davam algo por ele. Mas Gideão, ele tinha uma sabedoria. Gideão tinha uma presença de Deus tão grande na sua vida. Deus sempre deu ali para Gideão uma sabedoria, olha, magnífica. Por quê? Se nós olharmos para o contexto desta passagem, a gente vai ver, a gente vai notar, a palavra de Deus vai nos apresentar uma contradição muito grande, né? Aqui nós podemos ver Gideão malhando trigo no lagar e não na leira. Olha que impressionante, né? Gideão, ele malhava o trigo dele no lagar. E o lagar era lugar de pisotear uva. Jogava-se a uva, pisava naquela uva para tirar o vinho, o suco, para tirar o suco da uva. E ali não era lugar de malhar trigo, era lugar de tirar o suco da uva. Se pararmos para pensar também em outra contradição aqui, aos nossos olhos, tão grande, paramos para imaginar o lagar, a largura daquele espaço de um lagar era de 2 por 1, um lugarzinho espremido, né? Construído ali na rocha, ajustado, enquanto a eira era espaçosa, era grande. A eira, ela tinha aí a metragem 50 por 50, que dava em média aí de 2.500 metros quadrados. Ah, mas é um lugar espaçoso? Sim, é um lugar espaçoso. Era um lugar confortável para malhar trigo. Mas, porém, quando aquele povo estava ali para malhar o trigo,
eles poderiam ser vistos com mais facilidade. Aqueles homens, os inimigos, poderiam chegar ali e tomar o trigo com facilidade. Agora Deus dá para Gideão uma sabedoria grande, que era levar Gideão para malhar trigo no lugar apertado, mas era o lugar que Deus fazia presente também. Olha que interessante, olha para você agora, olha para mim agora. Muitas das vezes nós queremos o conforto, muitas das vezes nós queremos a comodidade, muitas das vezes nós queremos saciar a nossa carne e esquecemos que quando nós estamos saciando a nossa carne, nós estamos no conforto. Muitas das vezes nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos no nosso conforto e muitas das vezes nós esquecemos da grandeza de Deus na nossa vida. Ali Gideão estava num lugarzinho apertado, mas ali ele conseguia malhar o seu trigo. Ali ele conseguiu sustento para os seus. Enquanto a maioria queria a eira, lugar espaçoso, lugar amplo, de muita comodidade, ficava sem nada. Então, tem um velho ditado que nem sempre o melhor atalho é o melhor caminho. O caminho certo é a presença de Deus. O caminho certo é a sabedoria que Deus dá para cada um de nós. O caminho certo é aquele que Deus, dia após dia, nos dá a direção. E se pararmos para pensarmos neste momento, nós devemos entregar a nossa vida na direção do Senhor, porque na cruz foi pago um alto preço por mim e por você. O sangue de Jesus derramado na cruz pagou os meus e os seus pecados. Mesmo que você seja pequeno, mas na presença de Deus você é valoroso, você é grande. Nós olhamos aqui para Gideão, de pequena estatura, mas dos céus. O nosso Deus viu em Gideão um homem valoroso, um homem de fé, um homem de coragem, um homem determinado, e coloca sobre Gideão homens para livrar o povo de Deus das mãos dos amalequitas e das mãos dos medianitas. Deus tem propósito na sua vida também, da mesma forma que teve na vida de Gideão, da mesma forma que teve na vida daquele povo. Durante 7 anos, meu irmão, aquele povo foi massacrado. Durante 7 anos, aquele povo foi de uma forma esculachada. Já não tinha mais respeito. Mas quem manda, quem tem a direção de tudo é Deus. Olha para você neste momento. Pode ser que você esteja aí malhando o seu trigo na eira, e muitas pessoas estão olhando, e aí vem a inveja, e aí vem o olho gordo. Mas neste momento, meu irmão, se apega com Deus, busca a direção de Deus. Senhor, não está fácil, meus inimigos estão me afrontando, os meus inimigos estão querendo a minha derrota. O que eu devo fazer? Tenho certeza que Deus trará para você a solução, te dará a sabedoria para que você possa vencer também, da mesma forma que Gideão venceu. Olhando para o contexto,
Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é o adversário que você tenha que enfrentar, mas o Deus a qual eu sirvo sabe. Aqui nós olharmos para esse contexto, diante daquele povo que afrontava o povo de Deus, tinha 135.000 soldados medianitas e amalequitas preparados para enfrentar o povo de Deus. E aqui nós olhamos para a palavra do Senhor e aqui começa a separar. Aqui começa a separação. Quando Gideão fala com Deus, quando Gideão fala com o anjo de Deus, ali se junta, diante daquele exército de Gideão, 32.000 homens para ir à luta, para defender aquela nação. 32.000 homens. Se olharmos para essa passagem, aqui nós já vamos ver que já não é fácil. Não é fácil. 32.000 homens contra 135.000 homens do adversário. Se pararmos para pensarmos aos nossos olhos, nós já vamos ver que já seria uma batalha muito desproporcional ao povo de Deus. Mas se Deus está no controle, meu irmão, se Deus está na luta com você, pode ter certeza que você será vitorioso. Se olharmos neste contexto, aqui nós já vamos ver que cada servo do Senhor aqui, desses 32.000 homens diretamente, teria que destruir média de 4 adversários. É muito, mas não para por aqui. O agir de Deus não para por aqui. Reúne-se 32.000 homens, aí começa a separação. Aí já começa a separação dos 32.000 homens de guerra. Quando começa o agir de Deus ali para separar quem é os verdadeiros corajosos, 22 já são separados. 22 já são despreparados. É complicado. De 32.000 homens, 22.000 homens são medrosos. 22.000 homens são medrosos. Já está fora. 22.000 homens. Você já começa a imaginar. Meu Deus, como assim? Para por aqui? Não. Ainda vai mais além. Mais 9.700. Eles são dispersos. Mas não sobrou quase nada. Sim, sobrou 300. 300 homens contra 135.000. Olha para você. Quantos são os seus adversários? Quantos são os seus adversários? Mas em nome de Jesus eu garanto para você que por mais que seja grande a quantidade de inimigo que você possa ter na sua vida, o Deus que luta por você, o Deus que capacita a sua vitória, Ele trará para você sabedoria, discernimento para você vencer na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. 300 homens é muito pouco contra 135.000. Sim, é muito pouco, mas são 300 homens preparados, são 300 homens corajosos, são 300 homens destemidos,
São 300 homens que Deus olha e agrada. E ali está Gideão com 300 homens. Aí continua-se a sabedoria dada por Deus à vida de Gideão. Mais sabedoria, sim, mais sabedoria. Como? De que forma? De que forma Gideão venceria aqueles adversários com a quantidade tão grande de homens para aquele confronto? 300 contra 135 mil é muito, com certeza é muito. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a sua batalha jamais ela vai estar perdida se Deus estiver no controle dela. As suas dificuldades vai ser sempre vencida se Deus estiver no controle dela. As suas lutas, as adversidades que venham aparecer na sua vida, se Deus estiver no controle, meu irmão, não tem nada que impedirá a sua vitória. Não tem nada que impedirá a sua vitória. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Ah, mas de que forma eu vou vencer? De que forma eu vou vencer? Para você vencer, meu irmão, é na palavra de Deus. É buscando a Deus, buscando sabedoria na presença de Deus. É buscando a direção de Deus. É pedindo a direção de Deus, da mesma forma que Gideão fez. Gideão vê um grande exército e começa a pedir sabedoria para que Deus dê a vitória para ele. Ele saberia quem ia vencer, mas de que forma? Porque ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Mas de que forma ele ia vencer essa batalha? Ele começa a pedir a direção de Deus. E Deus pede para que aqueles homens, Gideão pede para aqueles homens fosse até a sua casa e buscasse um jarro, e buscasse uma tocha. Creio eu que aqueles homens devem ter ficado sem saber de que forma usariam. Se numa batalha se usa espada, se usa lança, ali aqueles homens iam usar um jarro de barro e uma tocha. As coisas de Deus, irmãos, não é para entender, não. As coisas de Deus é para que nós venhamos aceitar. As coisas de Deus é para que nós venhamos enxergar a grandeza de Deus na nossa vida. Aos olhos nus é difícil imaginar uma vitória, 300 homens contra 135 mil homens. Eu falo para você agora, por mais que os seus problemas sejam grandes, as suas dificuldades, as suas lutas tenha te afrontado, mas Deus te dará sabedoria para que você possa vencer todas elas. Deus está na sua causa, Deus está na sua obra, Deus está na sua família, no seu trabalho, e eu tenho certeza que seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando neste momento, Deus é contigo. E Deus fará com que você vencerá. E aqueles homens, volta-se 300 homens, cada um com uma jarra e uma tocha. Chega diante daquele arraial do adversário, na mão esquerda o vaso e na mão direita uma tocha. Para uma luta desproporcional, 300 contra 135 mil homens, mas ali estava Deus naquele arraial, ali estava Deus naquela batalha.
Ali estava Deus diante de cada um daqueles homens de Deus que estava ali para defender aquela nação. E Gideão fala para aqueles homens que diante do arraial do adversário, que no mesmo instante, ao cercar o arraial, que ao mesmo tempo jogasse-se o vaso no chão e a sua tocha ficasse acesa e tocasse a buzina. Agora você imagina 300 vasos sendo quebrados ao mesmo tempo. Imagina se você deparar com aquele tanto de tocha, que conta-se a lenda que numa guerra quem usava a tocha era um general, era o comandante, era o líder de um exército de 1000 homens. Então, se nós imaginarmos que cada tocha daquela, para o seu adversário, sem ele saber o que estava acontecendo, representava 1000 homens. Era como se fosse 300 generais ou 300 comandantes, cada um deles com 1000 homens. E aquilo ali foi muito assustador para o seu adversário e fez com que eles ficassem transtornados, ficassem perdidos e um fosse contra o outro tirando a sua vida. E aí você para pensar. Muitas das vezes queremos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos adversários com palavras tortas, com atitudes que desagradam a Deus, com armas que desagradam a Deus. Mas a nossa vitória, nós só recebemos ela em oração, através da palavra de Deus. Ali aquele povo buscou a presença de Deus, buscou sabedoria, e Deus deu sabedoria para eles, sem usar uma lança, sem usar uma espada, sem usar um escudo. 300 homens vence um exército de 135.000 homens. Que você venha usar a palavra de Deus, que você venha usar a sabedoria de Deus, em qualquer que seja a sua situação, em qualquer que seja a dificuldade que você esteja enfrentando. Busque a sabedoria de Deus, busque a direção de Deus para que você venha vencer, essa situação. Da mesma forma que Deus deu sabedoria para Gideão, Deus também dará sabedoria para você. Mas que você tenha coragem de pedir a Deus, mas que você tenha coragem de clamar a Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele simplesmente vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero a minha vitória. Ah, Senhor, eu quero a minha vitória na saúde. Eu quero a minha vitória familiar. Eu quero a minha vitória no meu trabalho. É assim que nós devemos de fazer. As armas que nós devemos usar da mesma forma que aqueles homens usaram contra os amalequitas e contra os medianitas. Sabedoria de Deus. Deus deu a vitória para Gideão e para aquele povo sem usar uma espada, sem usar uma lança, sem usar um escudo. E trará para você também a sua vitória, se você clamar a Deus, se você buscar a Deus. E aqui nós deparamos com 3 grupos. Nós deparamos com o grupo dos medrosos. Aqui nós deparamos com o grupo dos displicentes, com os desatentos. Quantos desses medrosos estão dentro da casa do Senhor, mas a primeira dificuldade que tem, diante do seu adversário, entrega-se à batalha, se dá por vencido, por prostrado e desiste. Tem aqueles também que estão displicentes. A dificuldade vem dia após dia e vai tomando o seu espaço, e vai tomando o seu tempo, e vai tomando o tempo que é de Deus, e vai se enfraquecendo na presença do Senhor. Quando se vê, se dá por derrotado também. Mas se olharmos a fundo,
aqui também tem os corajosos. Tem os corajosos. Da mesma forma que sobrou os 300, que representava nesse montante 1%. 1% está totalmente preparado na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus procura por verdadeiros adoradores. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é firme, ela é dura. De todo esse povo, de 32 mil homens, sobrou apenas 1%. 1% estava preparado para vencer aquela batalha. E eu pergunto para você, em qual desses 3 grupos nós estamos? Nos medrosos? Que a primeira dificuldade que vem, nós damos por vencido? Nos displicentes, que vamos nos deixando levar pelas coisas do mundo? Ou nós fazemos parte desse 1% que representa os corajosos diante da presença de Deus? Qual grupo você se encontra? Qual grupo eu me encontro? 300 é muito pouco, é muito pouco. Mas se um estiver na presença de Deus, se um estiver firme com Deus, buscando as coisas de Deus, eu posso garantir para você que, por mais que a sua luta esteja grande, a sua dificuldade ela esteja grande, Deus é contigo. Deus trará a sua vitória. Deus trará a sua vitória. Aqui nós conseguimos ver que muitos foram embora porque eram medrosos. Outros eram displicentes. Mas os corajosos, aqueles sim, lutaram, aqueles sim, tiveram firme, não apartaram-se os pés da luta, porque não é fácil, servir a Deus não é fácil, nós temos que abrir mão de muitas coisas, nós temos que abrir mão daquilo que satisfaz a nossa carne, para alicerçarmos daquilo que satisfaz o nosso espírito. É muito complicado, mas é gratificante. É gratificante, é uma luta constante entre carne e espírito. Nós temos que estar sempre nos renunciando de muitas coisas que nos agrada para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas é através dessa renúncia que Deus nos dará a vitória. É através dessa renúncia que Deus nos dará grandes livramentos. Livramentos grandiosos por parte do Senhor. Aqui nós olhamos, 69% daquele povo representava os covardes. 30% daquele povo representava os displicentes. E 1% representava os homens corajosos. E eu tenho certeza que você, meu irmão, eu tenho certeza que você, minha irmã, é corajosa também, é corajoso também. Porque você está na presença de Deus, você está na dependência de Deus. E eu tenho certeza que coisas grandes da parte do Senhor virá sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Deus trará grandes vitórias para você. Por mais que os corajosos representem apenas 1%, dentro da casa do Senhor, esse 1% diante da presença de Deus é de uma grandeza extraordinária. E que você venha fazer parte também, que você faça parte também, porque se você é servo do Senhor, eu sou servo do Senhor, e eu tenho certeza que na dificuldade, Deus entrará com a vitória no tempo certo, na hora certa. Que você fique na paz do Senhor e que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Vitórias virá pela sua vida,
coisas grandes, livramentos. Da mesma forma que Deus deu sabedoria para Gideão, dará para você também. Mas eu pergunto para você, aonde você está malhando o seu trigo? Aonde você está com a palavra do Senhor? O trigo representa a palavra do Senhor, né? Representa a palavra do Senhor. Tenha cuidado com a palavra do Senhor. A nossa Bíblia, a palavra do Senhor fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta, é Deus falando comigo e com você. Eu pergunto, de que forma você está malhando o seu trigo? Você está malhando o seu trigo na eira ou você está malhando o seu trigo no lagar? Deus te dará a sabedoria e o lugar certo para que você venha malhar o seu trigo e Deus venha prosperar na sua lavoura espiritual, na sua lavoura sentimental, na sua lavoura discernente à sua saúde. Tenha fé, Deus é contigo. E eu tenho certeza que Deus continuará falando grandemente com você. E que essa mensagem possa ter feito diferença na sua vida. E eu tenho certeza que Deus é contigo, porque você tem apresentado as suas dificuldades, as suas lutas para o nosso Deus, e Ele tem ouvido. E dos céus Ele tem acampado anjo diante da tua presença, diante das suas dificuldades. Que a paz de Deus possa continuar reinando no seu coração e que Deus possa continuar fazendo morada na sua vida, no seu coração, por intermédio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Neste momento, que a paz de Deus continue reinando na sua vida. Amém? Que essa mensagem possa ter feito diferença na sua vida. E se fez, repasse. Mande para alguém que precisa de vitória. Mande